A avó revela segredo aterrorizante. A tio abusava da neta e mulher ameaçava silenciar. Agora temos a ligação mais antiga e, por isso, estava empodrida. O lar que antes parecia seguro estava repleto de ecos de dor. Foi numa tarde nublada que ela decidiu que era hora de falar. O barulho do papel amassado ecoou na mente dela quando Francisca, sua prima, lhe entregou uma velha caixa feita de madeira escura e desgastada. Aurora hesitou, seu coração batendo rápido. Dentro estavam cartas amareladas, fotos em preto e branco e um baú de lembranças que jurou nunca mais revisitar. Lembretes do tio que eclipsou sua infância. A primeira carta deslizou de suas mãos como um assombro. Era a letra da avó, firme e delicada, descrevendo sonhos de proteção e felicidade que nunca se tornaram realidade. Aurora sentiu um nó na garganta, lembrando-se das promessas que fez a si mesma, de proteger os filhos do que nunca deveria ter acontecido com ela. O silêncio pesado de uma casa cheia de segredos a envolvia, enquanto lembranças dançavam em sua mente como sombras ao entardecer. Algumas fotos mostravam um homem de olhar penetrante e um sorriso perturbador. O tio. O olhar dele poderia derreter corações, mas por trás da fachada havia um abismo de traições e horror. Aurora se lembrava das noites em que não conseguia dormir, os gritos abafados de outra criança, Francisca. Agora, o passado a chamava como um monstro faminto. O barulho da cidade parecia distante enquanto ela se afundava nas memórias. O som do relógio na sala marcava horas que nunca mais voltariam. Os segredos estiveram enterrados por tanto tempo. As cartas eram como faróis na escuridão. Uma revelação de que a avó sabia e, no entanto, não fez nada. Como você pôde? Ela sussurrava, ao se permitir sentir a dor da traição. Francisca e Aurora sempre estiveram ligadas, mesmo antes de compartilharem os pesadelos. O destino delas estava entrelaçado como fios de uma antiga tapeçaria. E agora, com a caixa de segredos em mãos, uma nova revelação estava prestes a desmoronar o que restava das mentiras que sustentavam a família. A intenção de divulgar tudo era como um grito dentro de Aurora. Mas e se os fantasmas do passado fossem mais poderosos do que podiam enfrentar juntas? Uma nova verdade se insinuava, ainda obscura, e Aurora sabia que estava na borda de um abismo. Havia algo maior ali. Algo que poderia mudar tudo o que elas sabiam sobre suas histórias. As cartas e as fotos não eram apenas lembranças antigas, mas peças de um quebra-cabeça, que prometia revelar não apenas os horrores, mas o que realmente significava ser família. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Aurora estava na beira de um abismo, segurando a caixa de segredos que mudaria tudo. O coração batia tão forte que parecia ecoar nas paredes da casa. As cartas e fotos eram mais que meras lembranças. Eram chaves para um passado sombrio. E era hora de destrancar as portas que ela tinha mantido fechadas por tanto tempo. Enquanto suas mãos tremiam, ela decidiu ler outra carta, uma das últimas que a avó escrevera,
O papel amarelado deixava escapar um aroma de lavanda, lembrando Aurora das tardes em que ajudava sua avó a arrumar o armário. As palavras, no entanto, eram um veneno disfarçado. Meu amor, se você soubesse, não acreditaria. O que aconteceu foi necessário para proteger a nossa família. O resto se perdia em emaranhados de letra confusa. Aurora mal teve tempo de absorver aquilo quando um grito rasgou o silêncio. Um grito de dor, de desespero. Era Francisca. Aurora saltou do sofá, o coração na garganta, e correu para o cômodo ao lado. A prima estava em pé, a face pálida como cera, a mão apontando para algo no chão. O que ela viu fez seu sangue gelar. Uma caixa velha, semelhante àquela que segurava, mas com um símbolo que ela conhecia bem. Era o emblema da família, o mesmo que adornava a porta da casa dos avós. Não é possível, Francisca balbuciou, os olhos arregalados. Aurora se agachou, tentando entender. Abriu a caixa, revelando não só objetos pessoais, mas um diário. Nervosa, as mãos de Aurora tremiam ao puxar o caderno empoeirado. As páginas estavam repletas de uma caligrafia familiar e, conforme ela folheava, uma nova verdade surgia. Eu sou neta de um traidor. Leu em voz alta, seu tom subitamente sombrio. Meu avô não era quem todos diziam que era. Ele fazia parte de algo muito maior. Algo que, se revelado, poderá desmantelar tudo o que construí. Aurora sentiu o mundo girar. Ela não conseguia processar. As palavras saltavam das páginas como serpentes venenosas, envolvendo-a em seu veneno. Que ele tinha uma conexão com o crime, com pessoas que poderiam nos fazer mal. E ele nunca nos contou. A revelação era de cortar a respiração. Isso tudo significava que os segredos que sua avó havia tentado guardar, esses pesadelos, estavam interligados de uma maneira que ela nunca imaginara. Mas e se a avó soubesse? E se ela foi cúmplice? Francisca murmurou. Um questionamento horrendo pairando no ar. Aurora se sentiu começando a afundar. As memórias da avó se misturando com a imagem de uma mulher que pode ter protegido os horrores em vez de nos salvá-los. As novas informações eram um golpe nulificador. Aurora olhou para Francisca, que compartilhava o mesmo choque, e um nó se formou em sua garganta. Seriam os ecos do passado mais poderosos do que elas conseguiram imaginar? Elas estavam prestes a desenterrar não só os segredos de um tio, mas entrelaçar os destinos de todos os envolvidos em uma teia complexa que poderia expô-las a um mundo que não podiam encarar. Aurora apertou o diário contra o peito, a tensão quase elétrica à sua volta. O que mais poderia estar escondido ali? As perguntas surgiam como fantasmas, insistindo em não serem ignoradas. E o que farão com essa revelação? Se a avó era uma guardiã de segredos, quem eram as verdadeiras vítimas? Com tudo isso, um pensamento penetrante emergiu em sua mente. E se a verdade não fosse o que ela sempre pensou que era? Aurora olhou para Francisca, os olhos delas refletindo medo e incredulidade. Aquela descoberta era maior do que qualquer uma poderia imaginar. Enquanto suas mãos tremiam, segurando o diário, algo mais chamou sua atenção. No fundo da caixa, um pequeno retrato, um retrato rasurado, mas ainda reconhecível. Era a avó, jovem. Com quem é ele? Francisca perguntou, sua voz hesitante.
Aurora franziu a testa, tentando conectar as peças. Não sei, nunca vi esse homem antes. O olhar de Francesca se aprofundou na imagem, como se estivesse tentando ver mais além do que seus olhos permitiam. A tensão se solidificou no ar, um silêncio carregado. Então, como uma bolha estourando, Francisca rompeu o momento. E se ele estiver ligado a tudo isso? A nosso avô? Aquelas cartas? Aquilo que a nossa avó fez? O pânico na voz dela era palpável. Aurora sentia o coração disparar, cada batida soando como um sino em sua cabeça. Lágrimas ameaçavam escapar, mas ela lutou para manter o controle. Precisamos descobrir quem ele é, se a avó sabia algo, se ela estava disfarçando algo maior. Ao se levantar, Aurora percebeu um detalhe que a fez parar. No verso da foto estava escrito: proteja-o, sempre. O mundo de Aurora desabou. Proteger alguém. De quem ou do quê? A avó sempre falava sobre proteção, sobre manter segredos, sobre cuidar da família. Mas proteger quem? Murmurou. Francisca pegou a foto e a virou de um lado para o outro, a expressão se transformando em horror. E se a gente não é quem pensamos que somos? E se esse cara for o pai da avó? Ou algo ainda mais sombrio? Aurora se sentiu como se um peso de 1000 quilos lhe caísse do peito. O que mais poderia haver ali? O que seus pais não tinham contado? Era como se uma corrente invisível apertasse ao seu redor, revelando uma realidade que nunca haviam considerado. Revirou o diário mais uma vez, as páginas agora se movendo com uma urgência própria. As palavras da avó dançavam diante dela, como se cada uma estivesse marcada com uma verdade oculta. Ele fez parte de algo muito maior. Leu mais uma vez, o tom sombrio ecoando em seus ouvidos. Era real. Não havia mais como voltar atrás. A Aurora mordeu o lábio inferior, a dor pulsando em seu peito, enquanto se lembrava de seus próprios filhos e do desejo de protegê-los de verdades sombrias. E se esse homem, se o nosso avô, tivesse que prestar contas a algo que não revelou? Francisca deixou a foto de lado, o rosto pálido e suado. Se a avó, de um jeito bizarro, tentou nos proteger da verdade, será que isso era para nos manter em segurança ou apenas para nos manter no escuro? Então ouviram um barulho, um sacolejo vindo do corredor. Um grupo de pessoas que haviam chegado com a curiosidade a respeito da caixa de segredos. Eram primos distantes, conhecidos da família, vozes decepcionadas ecoando pela casa antiga. Aurora e Francisca se entreolharam. Haviam se tornado parte de algo muito maior. A palavra segredo parecia reverberar nas paredes. A excitação e o terror da descoberta as envolviam enquanto a porta se abria. Só esperem para ouvir isso. Elas murmuraram, e o eco de seus medos começou a se transformar em um mistério que não sabiam se poderiam enfrentar. Aurora guardou o diário e a foto perto do peito. Havia muito mais a descobrir, mais portas a abrir. Naquele momento, estavam prestes a desenterrar não apenas segredos familiares, mas também o que significava sua própria identidade. Os ecos da avó e do avô começaram a crescer, moldando tudo ao redor delas. E à medida que cada um entrava na sala, Aurora se perguntou se a verdade poderia de fato libertá-las, ou as destruiria ainda mais. Aurora e Francisca estavam mergulhadas em um mar de incertezas. Os primos entraram na sala, ansiosos por saber o que estava acontecendo. A tensão era palpável.
As palavras corriam soltas e perguntas se misturavam no ar. Aurora olhou para o diário, seu coração martelando no peito. Aquela descoberta estava prestes a definir tudo. "O que vocês encontraram?" perguntou um primo com a curiosidade estampada no rosto. Aurora hesitou. Confessou que a casa estava repleta de segredos, mas não sabia por onde começar. A expressão deles revelou emoção, mas também confusão. "Vocês têm que ver isso", Francisca disse, agitando a foto que segurava com força. A avó tinha outra vida. Olhem! As palavras saíram quase em um sussurro, mas carregadas de um peso imenso. Os primos se aproximaram, aglomerando-se ao redor das duas. É como se a sala estivesse cheia de fantasmas, os ecos de sussurros do passado assombrando cada um deles. Aurora sentiu o olhar de todos em cima dela, como se esperassem que tivesse todas as respostas. E, de repente, a porta da sala se abriu novamente e uma figura familiar apareceu, trazendo um ar de nostalgia e, ao mesmo tempo, de temor. Era a tia de Aurora, a mulher que sempre teve o olhar desconfiado, uma expressão que parecia carregar uma verdade oculta. "Aurora, o que está acontecendo aqui?" Sua voz soou firme, mas havia um tremor sob a superfície. A tensão cresceu e todos sentiram como se estivessem diante de um tribunal. A tia encarou a caixa, seu rosto palidecendo. "Vocês não deveriam estar mexendo nisso. É perigoso." Sua preocupação quase soava como um aviso em meio ao frenesi da descoberta. Aurora, desafiando aquele olhar, respondeu: "Precisamos saber a verdade. O que você escondeu de nós? O que a vovó realmente sabia?" As palavras saíam como flechas carregadas de dor. A senhora recuou, mas não evitou o olhar devastador da sobrinha. Antes que pudesse se defender, um grito cortou o ar frio da sala. "Ela sabia!" Era a voz de um primo que pareceu desmoronar sob o peso da revelação. Todos se viraram para ele. "Ela sabia e fez nada!" O discurso estava repleto de indignação e um toque de alívio, como se finalmente a verdade estivesse escapando de uma prisão invisível. A tia, agora descomposta, começou a responder, mas as palavras falhavam. Então, alguma coisa inesperada aconteceu. Um dos primos encontrou um objeto dentro da caixa. Era uma pequena chave enferrujada. "Olhem isso! Olhem!" gritou ele, o olhar puro de surpresa. Todos se concentraram na chave, quase hipnotizados. O que poderia abrir? O momento pesado se desfez em um turbilhão de especulações e murmúrios. Aurora teve uma ideia. A velha porta de madeira que estava sempre trancada no porão. "Esse é o caminho. Podemos descobrir o que está trancado lá." A tensão encheu o ambiente, enquanto cada um pesava se deveria seguir esse caminho escuro e desconhecido. Aurora fixou os olhos na tia, buscando uma resposta silenciosa. Mas a mãe ali, com a expressão sombrio, parecia um território desconhecido. Agora, a avó, que sempre foi sinônimo de amor e proteção, se tornava um fantasma de dúvida. Francisca puxou a mão de Aurora, trazendo-o de volta ao presente. "O que vamos fazer? E se nossas vidas mudarem para sempre a partir disso?" O olhar dela estava tenso, como se em um abismo, com mais questões do que respostas. A sala estava repleta de murmúrios e olhares apreensivos. Aurora viu a fragilidade da estrutura familiar. Aquela teia que antes parecia tão sólida, agora exposta a um futuro incerto. Se a avó tivesse um segredo, algo que poderia mudar tudo, será que ela se preocupou com o que isso poderia nos causar?
Ninguém sabia ao certo. As verdades pareciam infiltrar-se como os ecos das vozes que sempre haviam habitado aquela casa. Mas uma coisa era certa. As vidas que conheciam estavam prestes a colidir com uma realidade devastadora. E quando todos, ainda inquietos, decidiram descer ao porão, um pensamento percorreu a mente de Aurora. E se, ao abrir as portas para os segredos, também estivessem abrindo aquilo que poderia despedaçar a família para sempre? Aurora e Francisca estavam mergulhadas em um mar de incertezas. Os primos entraram na sala, ansiosos por saber o que estava acontecendo. A tensão era palpável. O olhar de cada um caía fervorosamente sobre elas, esperando uma... "O que vocês encontraram?" perguntou um primo, com o rosto iluminado pela curiosidade. Aurora hesitou, as palavras dançando na ponta da língua. Ela queria ser direta, mas o peso do segredo era tão grande que quase a sufocava. "Esta casa aqui é cheia de segredos", disse por fim, sua voz saindo baixa e trêmula. As expressões deles revelavam dúvida, mas também um vislumbre de esperança. "Vocês têm que ver isso", Francisca disse, agitando a foto que segurava com força. "A avó tinha outra vida. Olhem!" As palavras eram um sussurro carregado de gravidade. Os primos se aproximaram, formando um círculo ao redor das duas, como se ali tivessem encontrado alguma resposta mágica para tantos mistérios. Aurora notou que a sala se tornava um terreno sagrado, onde os ecos do passado clamavam por atenção. Quando Francisca mostrou a foto, o murmúrio se intensificou. Os olhos de todos se arregalaram ao ver aquele homem estranho ao lado da avó. O silêncio era denso, como um pano pesado cobrindo algo que não estávamos prontos para encarar. "Quem é ele?" perguntou um primo, já atordoado. Aurora sentiu um aperto no peito. Ela nunca havia visto aquele homem, porque sua avó estava ao lado dele. Antes que pudesse refletir mais, a porta da sala se abriu. A tia de Aurora apareceu, seu olhar passado quase borrado por uma sombra de preocupação. "Aurora, o que está acontecendo aqui?" Sua voz, embora firme, traía um medo profundo. Cada um deles sentiu a tensão crescer, como se o ar ao redor se tornasse mais espesso. A tia encarou a caixa, seu rosto palidecendo ainda mais enquanto sua expressão se tornava sombria. "Vocês não deveriam estar mexendo nisso. É perigoso." Ela falava como se o aviso saísse de uma boca que já soubera muito mais. A raiva e a tristeza começaram a se misturar no olhar de Aurora. "Precisamos saber a verdade. O que você escondeu de nós?" "O tia-vovó realmente sabia." A sala teve uma energia estranha, como se o ar tivesse vibrando com segredos que estavam prestes a serem revelados. Com as vozes calmas, um primo sentado à frente deixou escapar. "Ela sabia! Sabia e fez nada." Aquilo reverberou pelo ambiente e a tensão aumentou. O olhar da tia se endureceu. Um véu de culpa se fixou em seu semblante. Neste momento intenso, um dos primos encontrou um objeto dentro da caixa. Uma pequena chave enferrujada. "Olhem isso!" ele gritou, como uma criança que encontrou um tesouro escondido. Agora, olhares se cruzaram em um misto de expectativa e medo. A velha porta do porão. "Talvez essa chave sirva." A proposta de Aurora cortou a sala como uma lâmina. Súbito, as luzes começaram a piscar, como se a própria casa estivesse reagindo ao tumulto emocional. Um grito ecoou, cortando o ar.
Avó, ela não era quem pensávamos. Era alguém da família, um primo distante, cujo olhar carregava a dor do que estava prestes a ser revelado. Meu pai sempre dizia que a avó tinha um passado sombrio, um filho que ninguém sabia que existia. A sala ficou em silêncio, o ar pesado. Aurora olhou para a caixa com novos olhos. Se sua avó tinha um filho escondido, quem seria? E pior, como isso mudaria tudo o que sabiam sobre suas vidas? O passado se desdobrava diante delas como um fantasma, levando embora peças da memória que pareciam solidamente construídas. Enquanto essa nova verdade começava a se infiltrar nas conversas com... E se nosso avô fosse mais do que um simples homem? E se ele tivesse se envolvido em algo ainda mais sinistro? O murmúrio crescendo na sala parecia fazer as paredes tremularem. A Aurora teve um pensamento angustiante. E se a avó tivesse tentado protegê-los não apenas das dores do passado, mas de algo que se aproximava? O medo de abrir essa porta era quase palpável. Desça! Precisamos ver o que está escondido lá, disse, a determinação batendo forte em seu coração. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, o som de passos pesados ecoou do andar de cima. O sobrenome da família pesava no ar, como o que mais os aguardava nas sombras do passado. Aurora e Francisca estavam mergulhadas em um mar de incertezas. Os primos entraram na sala, ansiosos por saber o que estava acontecendo. A tensão era palpável. O olhar de cada um caía fervorosamente sobre elas, esperando uma resposta que parecia insuficiente em meio à pressão. Aurora olhou para o diário, seu coração martelando no peito. Aquela descoberta estava prestes a definir tudo. "O que vocês encontraram?" perguntou um primo, com o rosto iluminado pela curiosidade. Aurora hesitou, as palavras dançando na ponta da língua. Ela queria ser direta, mas o peso do segredo era tão grande que quase a sufocava. "Esta casa aqui é cheia de segredos", disse por fim, sua voz saindo baixa e trêmula. As expressões deles revelavam dúvida, mas também um vislumbre de esperança. "Vocês têm que ver isso", Francisca disse, agitando a foto que segurava com força. A avó tinha outra vida. Olhem, as palavras eram um sussurro carregado de gravidade. Os primos se aproximaram, formando um círculo ao redor das duas, como se ali tivessem encontrado alguma resposta mágica para tantos mistérios. Aurora notou que a sala se tornava um terreno sagrado, onde os ecos do passado clamavam por atenção. Quando Francisca mostrou a foto, o murmúrio se intensificou. Os olhos de todos se arregalaram ao ver aquele homem estranho ao lado da avó. O silêncio era denso, como um pano pesado, cobrindo algo que não estávamos prontos para encarar. "Quem é ele?" perguntou um primo, já atordoado. Aurora sentiu um aperto no peito. Ela nunca havia visto aquele homem. Por que sua avó estava ao lado dele? Antes que pudesse refletir mais, a porta da sala se abriu. A tia de Aurora apareceu, seu olhar passado quase borrado por uma sombra de preocupação. "Aurora, o que está acontecendo aqui?" Sua voz, embora firme, traía um medo profundo. Cada um deles sentiu a tensão crescer, como se o ar ao redor se tornasse mais espesso. A tia encarou a caixa, seu rosto palidecendo ainda mais enquanto sua expressão se tornava sombria. "Vocês não deveriam estar mexendo nisso. É perigoso." Ela falava como se o aviso saísse de uma boca que já soubera muito mais.
A raiva e a tristeza começaram a se misturar no olhar de Aurora. Precisamos saber a verdade. O que você escondeu de nós? O que a vovó realmente sabia? A sala teve uma energia estranha, como se o ar estivesse vibrando com segredos que estavam prestes a serem revelados. Com as vozes calmas, um primo, sentado à frente, deixou escapar. Ela sabia e fez nada. Aquilo reverberou pelo ambiente e a tensão aumentou. O olhar da tia se endureceu e um véu de culpa se fixou em seu semblante. Neste momento intenso, um dos primos encontrou um objeto dentro da caixa. Uma pequena chave enferrujada. "Olhem isso!" ele gritou, como uma criança que encontrou um tesouro escondido. Agora olhares se cruzaram em um misto de expectativa e medo. A velha porta do porão. Talvez essa chave sirva. A proposta de Aurora cortou a sala como uma lâmina. Súbito, as luzes começaram a piscar, como se a própria casa estivesse reagindo ao tumulto emocional. Um grito ecoou, cortando o ar. A avó! Ela não era quem pensávamos! Era alguém da família. Um primo distante, cujo olhar carregava a dor do que estava prestes a ser revelado. Meu pai sempre dizia que a avó tinha um passado sombrio, um filho que ninguém sabia que existia. A sala ficou em silêncio, o ar pesado. Aurora olhou para a caixa com novos olhos. Se sua avó tinha um filho escondido, quem seria? E pior, como isso mudaria tudo o que sabiam sobre suas vidas? O passado se desdobrava diante delas como um fantasma, levando embora peças da memória que pareciam solidamente construídas. Enquanto essa nova verdade começava a se infiltrar nas conversas confusas, Aurora percebeu que a chave não apenas poderia abrir a porta do porão, mas também as portas de realidades que elas não estavam preparadas para enfrentar. E se nosso avô fosse mais do que um simples homem? E se ele tivesse se envolvido em algo ainda mais sinistro? O murmúrio crescendo na sala parecia fazer as paredes tremularem. Aurora teve um pensamento angustiante. E se a avó tivesse tentado protegê-los, não apenas das dores do passado, mas de algo que se aproximava? O medo de abrir essa porta era quase palpável. Vamos descer. Precisamos ver o que está escondido lá, disse, a determinação batendo forte em seu coração. Mas antes que pudessem tomar qualquer decisão, o som de passos pesados se ecoou do andar de cima. A palavra segredo pairava no ar como um presságio. Quando a porta se abriu novamente, todos se viraram. O homem à porta era um estranho, mas ao mesmo tempo alguém familiar. Era o filho de um primo da avó que eles nunca tinham conhecido. Ele tinha um olhar severo e algo em sua presença parecia ameaçador. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher trouxe um caderno amarelado, lhe dando um ar de urgência. Precisamos falar sobre o que vocês descobriram. Há mais do que palavras escritas aqui. Claramente, aquela mulher conhecia algo sobre a família que ninguém mais sabia. Aurora sentiu o estômago se revirar. Vocês precisam saber que o que encontraram não é apenas um segredo de família. É um ciclo que precisa ser quebrado. A verdade pode ser devastadora, disse o homem, segurando o olhar.
A avó e o avô não eram quem vocês pensavam que eram. Havia um motivo para os segredos, e isso vai afetar não só vocês, mas todos nós. O ar na sala ficou pesado de novo, e os corações começaram a disparar. A insistência dele não era apenas uma súplica, era uma necessidade urgente. A Aurora fitou a caixa e a chave. Cada secreto parecia pulsar no ritmo de seus medos. E enquanto a tensão crescia, uma dúvida gritou em sua mente. Quantas vidas tinham sido afetadas por esse passado sombrio? E até onde a revelação estava prestes a ressoar muito mais intensamente do que elas jamais puderam imaginar. A Aurora não conseguiu desviar o olhar do homem à porta. Seu semblante imponente carregava uma urgência palpável. Havia uma tensão no ar, como se um segredo estivesse prestes a sair de sua boca. Todos os olhares recaíram sobre ele, e o zumbido de murmúrios na sala aumentou. A mulher ao seu lado segurava um caderno amarelado cuja lombada, parecida com couro, se destacava em meio aos objetos na mesa. Precisamos falar sobre o que vocês descobriram. Há mais do que palavras escritas aqui, disse ele, o tom tão grave quanto um trovão distante. A Aurora sentiu o estômago revirar, a adrenalina disparar nas veias. O que mais poderia haver? Estava tão certa de que seus avós guardavam segredos obscuros. Mas agora parecia que isso era apenas a ponta do iceberg. O primo que havia gritado antes, ainda atônito, repetiu. Como assim? Algo mais? O que você quer dizer? Sua voz tremia, e todos podiam sentir sua necessidade de respostas. O homem avançou, e a mulher ao seu lado o seguiu, juntando-se a ele na mesa onde a caixa e o diário estavam. A verdade é mais complicada. O que vocês encontraram não é só um legado, é uma maldição. Ele olhou diretamente para Aurora e Francisca. Sua intensidade penetrava como uma flecha. A avó de vocês não era apenas uma mulher comum. Ela fez escolhas que ecoaram na vida de todos nós. As palavras dele reverberaram na sala, criando um silêncio pesado. A Aurora mal conseguia respirar. Como você sabe disso? Quem é você? A sensação de premonição se apoderou dela. Não era apenas a curiosidade os levando a essa conversa, mas uma necessidade de enfrentar algo que deveria permanecer enterrado. Eu sou Mário, primo da sua avó, respondeu ele, seu olhar se aprofundando. E o que tenho para mostrar pode mudar tudo o que você achava que sabia. O caderno que tenho aqui é uma coleção de cartas, memórias dela. Cartas que nunca deveriam ter sido lidas. Mas que agora você precisa ver. Mário abriu o caderno e começou a folhear as páginas amareladas. Nela, sua avó fala do pai dela, um homem que ela amou, mas que estava envolvido em algo muito mais sombrio do que vocês podem imaginar. A tensão na sala cresceu mais um pouco e a Aurora sentia o coração disparar, como se tivesse corrido uma maratona. Ele tinha ligação com o crime organizado, e a vovó, mesmo com todo o amor, fez escolhas que os colocaram em perigo. Ela teve um filho com ele, um filho que foi escondido para protegê-lo. A revelação pairou no ar. O que quer que tivessem descoberto sobre o tio agora estava prestes a ser desmantelado. Quem mais poderia estar envolvido? Mas não é só isso, continuou Mário, a voz assumindo um tom ainda mais obscuro. A avó cometeu um ato que pode mudar tudo para a família. Ela fez um acordo em que Blended levou o segredo a um extremo. Não era apenas sobre proteger a família dela, mas sobre proteger a própria vida.
Seus olhos brilharam, refletindo uma dor que todos podiam sentir. E a verdade, Aurora sentiu o mundo todo desabar. Era uma revelação tão insana que ela mal conseguia processar. O que você quer dizer? Rio Sul? O quê? A confusão mentia em sua voz, enquanto olhares perplexos se alternavam. Você é a qualquer um que tenha coragem de desenterrar essa história. A mente dela estava repleta de segredos. A sua avó carregava as marcas de uma vida que ninguém mais poderia suportar. E agora é a sua vez de enfrentar isso. O caderno que eu trouxe não é só um legado, é uma advertência. A maldição deve ser quebrada. As palavras ecoaram na sala como um lamento distante. E Aurora olhou para Francisca, que estava pálida, os olhos arregalados. A verdade que elas buscavam era realmente monstruosa, e tudo o que conheciam sobre suas vidas estava prestes a se desdobrar diante delas. Vocês têm que decidir. Querem saber mais ou preferem ficar na escuridão do que já descobriram? Mário fez a pergunta com um peso que transbordava da sala, cada respiração parecendo mais pesada. A Aurora ficou paralisada. O que ela escolheria? E o que mais essa descoberta significaria para a família? Um silêncio profundo envolveu a todos, mergulhando-os em uma tempestade de emoções. A Aurora tinha certeza de que, ao abrir essa porta, não conseguiria mais voltar atrás. Qualquer escolha agora iria reescrever a história da família para sempre. E a pergunta ainda ecoava: a verdade libertaria ou destruiria tudo? A Aurora se sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras de Mário reverberavam em sua mente. Um calor percorreu meu coração. Como assim? O que isso significava para mim? E para Francisca? Não pode ser verdade. Mentira. Foi delicado, mas precisa saber tudo. O que está guardado nesse caderno é mais do que histórias antigas. É o passado vivo da sua família. As páginas da memória do caderno amareladas queimavam na mente de Aurora. Os segredos escondidos por tanto tempo agora dançavam diante dela, como sombras em uma sala escura. Uma sensação de desamparo tomou conta dela. Como poderia ser a filha de algo tão secreto, tão sombrio? Sua identidade estava sendo desmoronada diante de seus olhos. Mas e as nossas histórias e todas as memórias? A voz de Francisca se quebrou. A Aurora não podia deixar de pensar em tudo o que haviam compartilhado. As risadas, os almoços em família, as promessas de proteger umas às outras. Se tudo isso estivesse baseado em uma mentira, o que restaria? Mário puxou uma carta do caderno e começou a ler em voz alta, cada palavra lançando um peso ainda maior sobre os ombros de Aurora. Meu amor sabia que esse segredo poderia nos separar. Seu pai não era um homem comum. Fui forçada a esconder você e seu irmão. A voz dele falhou, e um silêncio pesado caiu sobre a sala. Seu irmão? A pergunta escapuliu da boca de Aurora como um sussurro horrorizado. O que mais estava escondido? Mário olhou para o chão, sua expressão dura. Quando sua avó prometeu proteger seu filho, ela se fez um juramento que a atormentou a vida toda. E, ao que parece, esse filho é você. A revelação fez o sangue de Aurora ferver e, ao mesmo tempo, paralisar. Um nó se formou em sua garganta, e ela lutou para não gritar.
Francisca olhou, horrorizada. Isso é impossível! Você não pode estar falando sério! Sua voz transbordava descrença. Estou falando a verdade, disse Mário, tentando manter a calma. E não é só isso. Sua avó pagou um preço alto para manter esse segredo. O que ela fez pode ter consequências devastadoras. Enquanto a sala se transformava em um campo de guerra emocional, a Aurora se viu revivendo todas as lembranças que tinha da avó. O jeito que a abraçava, os segredos compartilhados, os momentos felizes que agora pareciam manchados. O que mais havia naquelas histórias antigas? E suas memórias eram uma construção de mentiras? De repente, um barulho ecoou da porta. Um grupo de parentes sem aviso, curiosos para saber o que estava acontecendo. O que você está fazendo aqui? O que vocês encontraram? Uma voz se destacou, cheia de reprovação. Aurora virou-se para a estranha, com o coração acelerado. Estamos tentando descobrir a verdade. E você precisa saber que há segredos profundos sobre a nossa família. O desafio em sua fala era inegável. Mas antes que alguém pudesse responder, o primo que havia encontrado a chave interferiu. Eu ouvi histórias sobre o tesouro escondido. O que se passou aqui pode estar interligado com essa maldição, em nome do nosso avô. E com isso, o que já era confuso virou um furacão de emoções. Que maldição? Mário questionou, seu olhar preocupado se movendo entre os primos, enquanto todos murmuravam e se entreolhavam. A Aurora teve um estalo. E se tudo isso estiver realmente conectado? E se o avô tiver feito um pacto com algum poder obscuro? O que está em jogo? E precisamos lidar com isso agora, antes que seja tarde demais. O desespero em sua voz era claro e tangível, enquanto todos se aglomeravam, com olhares em busca de entendimento e claridade. Algo inesperado aconteceu. A velha caixa no centro da mesa começou a emitir um brilho suave, como se algo dentro estivesse aquecendo. O que quer que estivesse guardado ali parecia ganhar vida, chamando todos para se aproximar. Perigo à vista! Gritou uma das primas. Mas antes que alguém pudesse reagir, a caixa se abriu com um estalo alto, revelando uma luz ofuscante. Aurora sentiu seu coração disparar ao olhar para dentro. Cartas, fotos e algo mais. Uma pequena boneca que representava uma menina, exatamente como ela. Mas quando suas mãos tocaram a boneca, uma onda de dor e revelação inundou suas memórias. Imagens turvas se formaram em sua mente, vozes se entrelaçando, memórias de uma vida que nunca conheceu. Essa descoberta não libertaria apenas segredos. Poderia arrastar todos para um abismo maior do que imaginaram. Aurora se virou para os primos, os olhos arregalados e o peito pesado. O que está acontecendo? Precisamos descobrir a verdade. Não podemos nos esconder mais. Enquanto a luz da caixa brilhava intensamente, a sensação de que o passado estava prestes a se revelar tornava-se palpável. O que mais estavam prestes a perder? E mais importante, o que essa reviravolta significava para cada um deles? A luz da caixa parecia brilhar com uma intensidade quase sobrenatural, lançando sombras nas faces ansiosas de todos. Aurora respirou fundo, sentindo o peso das memórias e revelações. O que mais aquela caixa poderia esconder? A confusão estampada em seus olhos espelhava o que todos sentiam. Um misto de medo e expectativa. Quando a boneca pousou em suas mãos, uma onda de calor subiu pela sua coluna. Era como se o objeto tivesse vida própria,
pulsando com uma energia que desafiava sua compreensão. A sensação de desespero se misturava à curiosidade. O que isso significava? Ela olhou para Francisca, que estava a poucos passos, o rosto pálido e a expressão tensa. — O que você viu? Perguntou a prima, a voz trêmula. A Aurora não sabia se poderia responder. Talvez seja uma mensagem, murmurou, tentando entender esse momento. Mas antes que pudesse explorar esse pensamento, um barulho rompia o ar carregado. A porta da sala se abriu com força e todos viraram-se rapidamente. Um homem, mais velho, entrou. Os olhos dele pareciam arder com uma intensidade que deixava todos paralisados. — Parem! O que vocês estão fazendo aí? Ele olhou para a caixa como se tivesse visto um fantasma. — Ouro, o que você está fazendo? Você não deveria ter aberto isso. O tom dele era de desespero, ainda mais alarmante do que a revelação de Mário. Era como se ele carregasse o peso de uma verdade devastadora e não quisesse que ninguém a descobrisse. — Você! A Aurora começou, mas ele não a deixou terminar. — Eu sou seu tio, o irmão do seu pai, ele respondeu avançando em direção à caixa. A revelação caiu como um raio e uma sensação de choque percorreu a sala. Todos começaram a murmurar, seus rostos expressando confusão e descrença. A presença dele parecia criar uma tensão elétrica que enchia o ar. — Você não pode estar falando sério, Francisca disse, o olhar fixo no homem, agora claramente aflito. — Como você está aqui? Por que nunca falamos de você? — Porque é perigoso, ele gritou, seu tom intenso fazendo todos recuarem. — Vocês não entendem. Aquela caixa, tudo que está dentro é um chamado à desgraça. Seu rosto estava angustiado e Aurora se sentiu presa em um pesadelo. — Desgraça? Sua voz tremia de tanto medo. O que está acontecendo? Seu avô havia feito um pacto. As palavras dele foram ditas com uma força que parou o tempo. Um pacto para proteger a família. A verdade está ali, mas vocês não estão prontos para ouvir. Ele apontou para a boneca, que parecia brilhar ainda mais forte, como se estivesse viva e ciente do tumulto. A Aurora sentiu um nó na garganta. — Mas precisamos saber. — Não, você não entende. Abrir aquela caixa pode trazer de volta algo que deveria permanecer nas sombras. Algo que já levou vidas e que pode nos consumir a todos. O homem rosnou. Agora mais próximo, o coração de Aurora disparou. — Você não tem ideia do que está dizendo, ela rebateu, desprezando o temor que emana dele. — Não tenho ideia? Eu vi a sua avó transformar-se para proteger a qualidade da vida dos filhos dela. E agora você está prestes a desatar um ciclo que nunca deveria ser aberto. Ele parecia desesperado, como se quisesse impedi-los a qualquer custo. Exatamente nesse momento, um estrondo ecoou. A casa tremeu e a luz da caixa piscou, como se estivesse respondendo a um chamado sombrio. A Aurora se virou, assustada. O chão abaixo deles começou a rachar, poeira subindo pelo ar. O que mais estava atrelado a essa maldição que agora ameaçava tudo? O estômago de Aurora revirou-se enquanto um pensamento horrível surgia. E se tudo isso fosse mais do que uma história de família? E se a avó realmente tivesse sacrificado algo ou alguém para proteger a todos? As paredes pareciam sussurrar, ecoando segredos há muito guardados. Olhou para o tio, agora com uma sensação de aversão. — O que você fez? O que você está escondendo? As palavras saíram como uma faca em seu coração. Era tudo tão sombrio, tão confuso. A luz da caixa pulsava, e eles estavam cada vez mais perto de abrir um portal para esse passado oculto. As palavras de Mário
ecoaram no fundo de sua mente, urgência crescendo a cada batida do coração. O que mais seria revelado? Aurora respirou fundo, a determinação firmando-se. Não havia como voltar atrás agora. E enquanto olhava para todos, percebeu que a verdade a aguardava, feroz e irrefreável. O que sucederia ao abrirem essa porta? O futuro estava em jogo. Aurora sentiu que o tempo havia parado. O homem à sua frente, seu tio, olhava com uma mistura de raiva e preocupação. O pulso dela disparava e uma intensidade no ar tornava tudo ainda mais real. As palavras dele ecoavam. Abrir a caixa pode trazer consequências devastadoras. Todos na sala estavam em choque. A luz da caixa ainda brilhava, quase parecendo pulsar em resposta à tensão crescente. Aurora olhou para Francisca, que estava tão aturdida quanto ela. Era um momento que mudaria tudo, e a verdade parecia estar prestes a ser liberada. Precisamos entender. Quem foi o nosso avô realmente? A Aurora soltou a pergunta, o olhar fixo no tio. Ele hesitou, os olhos cheios de lágrimas, e por um momento a bravura que carregava parecia se desvanecer. Meu pai, ele não era apenas um homem comum. Ele estava envolvido em coisas que nunca deveriam fazer parte da nossa família. Para protegê-los, sua avó fez escolhas que carregam um peso muito grande, disse o tio, a voz trêmula. Aurora sentiu o coração apertar. Momentos de raiva começaram a dar lugar a uma mistura de compaixão e dor. Era como se cada lágrima compartilhada por suas avós se tornasse uma corrente de amor que percorresse a sala, unindo-os dentro de uma tragédia familiar. Mas o que isso significa para nós? Francisca perguntou, ainda com a voz embargada. Precisamos saber a verdade, não importa quão dolorosa seja. O tio respirou fundo. Vocês têm que entender que a verdade pode ser um fardo pesado. A avó de vocês se sacrificou para manter vocês a salvo. A caixa. Tudo o que está ali não é apenas legado, mas também proteção. Com as mãos tremendo, Aurora se aproximou da caixa. A boneca que havia encontrado parecia brilhar com vida própria. Ela a ergueu e, de repente, imagens se formaram em sua mente. Momentos de afeto, risadas e a sensação do perfume que a avó sempre usava. A luz da caixa se intensificou e, subitamente, a Aurora teve uma visão. Sua avó jovem, sentada em uma cadeira de balanço, escrevendo cartas, chorando, esperando por um futuro que nunca veio. E naquele instante, ela entendeu. Ela estava sofrendo para proteger a gente, sussurrou Aurora, o nó na garganta apertando. Todo esse tempo, a avó estava tentando nos salvar de um destino cruel. As paredes pareciam quase vibrar com a emoção daquele reconhecimento. O tio assentiu, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Exato! E agora temos a chance de quebrar o ciclo. Precisamos de coragem para enfrentar a verdade. Uma nova determinação começou a tomar forma no peito de Aurora. Então vamos descobrir juntos. Vamos ler as cartas, abrir os segredos. Se não fizermos isso, o legado da avó sempre nos perseguirá. Precisamos ser a mudança que ela merecia, declarou, com uma firmeza que surpreendeu a todos. O tio sorriu dentro de sua dor e apontou para o caderno. Então vamos. O que está escrito ali é a verdadeira história da nossa família. Ela merece ser contada. E assim, em um momento que parecia deslizar entre o presente e o passado, Aurora e seus parentes se reuniram em torno da mesa. Cada um de mãos dadas,
começaram a ler as cartas que a avó deixara. As páginas estavam cheias de amor, arrependimentos e esperanças. Histórias que finalmente viam a luz do dia. À medida que as palavras dançavam em voz alta, Aurora sentiu-se mais conectada à sua avó do que nunca. Não era apenas uma relação de sangue, era um legado profundo de amor. Tornou-se uma conversa sobre a dor e a beleza de uma vida inteira. E aos poucos transformou-se em perdão. As lágrimas brotaram, mas desta vez eram de alívio. Aurora sentiu a presença da avó naquele espaço, como se ela estivesse ali, abençoando cada um deles. Foi como se o peso da história da família finalmente começasse a ser libertado. Certa vez, a avó dissera a Aurora que o amor é a maior herança que podemos deixar. E agora ela entendia. O passado poderia ser pesado, mas o amor seria sempre mais forte. Quando o último segredo foi revelado e as cartas cuidadosamente guardadas de volta na caixa, Aurora olhou ao redor. Obrigada, avó. Nós vamos honrar sua memória. E com isso, eles também honraram suas próprias histórias, renovando os laços que a vida e o tempo haviam testado. Se a verdade do passado os uniu, o amor fortaleceu o presente. Vocês precisam se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfolhe o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber tudo o que vocês acharam. E não esqueçam, compartilhem instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não esperem nem mais um segundo. Vamos espalhar essa história juntos.